One small step for man. Abra os seus olhos. Cada mente é um universo, é como um labirinto intangível de possibilidades imaginárias. Além da fronteira do comum, vamos expandir nossa voz, o olhar, as novas formas de tocar. O quão longe você pode enxergar, onde nenhum homem jamais esteve. É também onde você pode chegar. Olá, aqui é o Homero Maier e vamos para mais um MazeCast. E eu já vou aproveitar, vou trazer comigo aqui a Thaís. Olá, Thaís, tudo bem? Tudo ótimo, bem feliz hoje, é um tema que eu gosto muito, então acho que vai ser... Tô bem animada. É mais importante do que o tema que a gente gosta muito é trazer o nosso convidado de hoje. Inclusive, vou pedir para você apresentá-lo. Olha só. Olá, Alexander, tudo bem? Olá, Homero. Olá, Thaís. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bom, o Alexander é um amigo de alguns anos também, a gente não vai se entregando assim, mas é de longa data. É uma pessoa que eu admiro bastante também. Ele é palestrante, empresário, professor da FGV desde 2006, tem aí 35 anos de experiência em empresas de grande, médio porte, pequeno porte, multinacionais, nacionais. Enfim, ele tem uma carreira extremamente sólida e ele tem um projeto muito bacana, que é um projeto que eu particularmente fiquei super impactada quando eu assisti, que é o poder da sintonia no mundo dos negócios, que é uma palestra bem diferente e que eu sempre gosto de falar um pouquinho. Então, eu queria te deixar aí falar um pouquinho sobre você e sobre esse projeto que você está trabalhando também agora. Na verdade, gratidão, Thaís. Realmente faz algum tempo, né, que nós nos conhecemos, como faz aí algum tempo, um pouco menor que eu conheço o Homero, mas esse trabalho que eu estou focando nos últimos tempos, né, é uma analogia do que uma orquestra tem para ensinar para as empresas e líderes, né? Aqui, inclusive, né, o instrumento mais barulhento e mais suave, né, que é a batuta de um maestro, né? Ele toca, né, um Karl Orff, Carmina Burana, né, com toda a energia, como ao mesmo tempo, né, boleros de Ravel com suavidade, porque o maestro tem uma coisa muito legal com a orquestra, né, que é o sonho de consumo de qualquer gestor de pessoas, que é a comunicação. Só que a comunicação do maestro e com a sua equipe, no ensaio, falam, gritam, cantam e tudo. Na hora da apresentação, sem um pio, né? Então, vou dizer assim, a comunicação do maestro, geralmente mão direita, a batuta, é a técnica, né, da obra, mão esquerda, amor, paixão, tesão, né? E aí ele usa, né, a comunicação não verbal do rosto para conversar literalmente com os 25, 45, 75, né? Profissionais que estão lá com ele, né, trabalhando uma determinada hora, né? É o líder maestro. Então, assim, é uma coisa que é bem bacana, bem legal, né? Eu já faço isso há 17 anos e é um tesão. Eu amo de paixão fazer isso. Quero fazer isso até os 118 anos, né? Se meio assim, né? Mas fazer assim. É uma excelente analogia, né? Porque aí quando nós vamos com o maestro e, né, a orquestra para um evento, né, para um congresso, né, o impacto é algo que, vamos dizer assim, as pessoas sentem, né? Porque vêm, ouvem, né, e sentem, e nunca mais esquecem, né? Então é isso, né?
E eu acho muito legal, assim, porque, né, quando você fala, nossa, faça 17 anos esse projeto, mas é um projeto que ele está sempre atualizado. Eu acho que não teve uma vez que eu vi, que eu participei e que não tinha coisa nova, e que não tinha novidade, que não estava antenado com o mercado, com as tendências. Então, é legal porque a estrutura por detrás, ela permanece muito coesa, mas ao mesmo tempo ela vem trazendo um monte de coisa nova. E eu acho que é aí que a gente já entra um pouquinho, para a gente falar um pouquinho do nosso tema, né? Porque a gente acaba entrando num foco bem legal, que a gente está falando do humano, do ser humano, dessas pessoas, desse maestro, dessa equipe toda que está funcionando aí, e a própria inteligência artificial, que é o que está vindo aí de grande tendência e que está todo mundo preocupado. E daí, como é que vai ser isso, né? Então, eu gosto muito dessa ideia. Eu, particularmente, sempre disse e digo, né, que a maior das estratégias das empresas hoje, pequena, média, grande, gigantesca, né, não é Porter, não é estratégia do Oceano Azul, né, não é Ansoff, né, é gente, né? Porque são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. E são as mesmas pessoas que fazem com que as coisas não aconteçam, né? Então, a estratégia é essa, é gente, né? Especializa-se em gente, né? Eu acho até interessante que na pesquisa de pauta para esse programa a gente estava abordando muito, vamos dizer assim, as probabilidades das profissões serem extintas pela inteligência artificial. E eu achei engraçado, quer dizer, primeiro eu fiquei feliz de saber que as coisas que eu quero fazer tendem a crescer. Então, elas são pouco ameaçadas pela inteligência artificial, mas também isso vem me reafirmando, sabe, algumas coisas que, principalmente com gestão de criativos, eu percebi lá atrás que todo criativo, ele não quer, na verdade, as tarefas repetitivas, ele não quer fazer esse trabalho que seja puramente técnico mesmo, sabe, que é muito necessário para a construção de grandes projetos. Então, seja, por exemplo, uma rotoscopia numa produtora de cinema, ou seja, algumas animações com diversas ilustrações para uma produção de um jogo, por exemplo, o artista, o criativo, ele tem uma inclinação muito grande por contar histórias, sabe, por contexto, por ir além, na verdade, da tarefa técnica, né, pelo macro da ideia. E hoje, pelo menos, assim, o que eu estou tendo em vista aí dos avanços da inteligência artificial é que a gente está sendo um pouco mais criador e a gente pode colocar a máquina um pouco para trabalhar, mas isso vai afetar bastante o mercado de trabalho. Eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje também. Homero, assim, ontem eu estava vendo, né, na nova televisão, né, que é o canal do YouTube, algumas profissões, né, como psicólogo, fisioterapeuta, né, vários da área de humanas, né? E aí, o que eu tenho dito mesmo, né, já participei de algumas discussões lá no LinkedIn, né, que tem pessoal que diz assim, vamos dizer assim, vai tirar muito emprego. Aí outros dizem, não, né, a essência do ser humano, né, vai fazer com que não tire, né? E eu vou pegar exatamente essa tua sacada de criatividade. Eu digo assim, sim, vai tirar emprego. Sim, vai tirar muito emprego, mas daqueles que se acomodaram, daqueles que tiverem o índice de acomodação gigantesco. Por quê? Porque hoje não é a ferramenta IA, não é o chat GPT, é o Wingman, Assembly, Watson da IBM, mas é o que a pessoa vai trabalhar para facilitar a vida, para ter criatividade para melhorar a sua qualidade de vida, o seu trabalho, sua produtividade, etc., né? Porque são todas essas ferramentas, que nem você falou, as ferramentas de estúdio aí, né? É a nova tecnologia, Tem McDonald's que não tem um funcionário, tem supermercado agora aqui em Curitiba que não tem um funcionário, né? Ou seja, já tirou muito,
Mas e o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando? Ó céus, ó vida, ó... Não, eu vou atrás do quê? Precisa do quê? Criatividade? Eu vou buscar isso, né? Vou treinar, vou estudar isso. Ah, precisa de não sei o quê? Eu vou atrás disso, né? E assim por diante, né? Trazendo uma informação bem legal, assim, tem o relatório desse ano, né, do Future of the Jobs, que é o relatório que é feito lá pelo Fórum Mundial de Economia, né, que saiu agora em maio de 23 também. Tem algumas coisas que acho que tem absolutamente tudo a ver com o que foi falado, né? Então, assim, de uma forma geral, em torno das empresas, as empresas estão dizendo o seguinte, que com a inteligência artificial, praticamente 50% de todas as atividades rotineiras dos colaboradores, elas podem ser automatizadas, né? E isso, obviamente, vai fazer com que a tecnologia faça alguns empregos, ok, vamos lá, peraí, vai perder valor, alguns empregos vão perder valor. Por outro lado, essa mesma pesquisa, esse mesmo relatório, lá na frente fala o seguinte, que a própria inteligência artificial vai fazer um crescimento em torno de 25% gerando novos empregos. Então, o que me parece, assim, quando eu li o relatório, é que a gente está falando muito da questão da transformação. A gente está transformando o profissional. A gente está fazendo com que ele comece a pensar em competências diferentes, a gente está pensando que ele precisa ter um foco em muito mais autodesenvolvimento, vai ter que pesquisar muito mais, vai ter que estar muito mais antenado, né? E eu acho que para o profissional de marketing isso... até um tempo atrás estava tendo aí uma massificação do marketing na internet e qualquer um fazia marketing, né? Qualquer um fazia estratégias, qualquer um mexia com o Google, né? E agora eu acho que a coisa, eu não sei, meu ponto de vista é que a inteligência artificial está vindo aí para separar um pouquinho o joio do trigo. Eu acho que a gente vai começar a ter aí uma mudança bem interessante com relação a isso. O que vocês acham? Homero, para o ímpar, vai lá, manda brasa. Tá. Eu acho que você pode começar, Alex, depois eu sigo. Tá Thaís e Homero, olha só, 2020, né? Em começo de março de 2020, que veio a pandemia, né? 2020, isso, né? Isso, né? Começo de março, todo mundo feliz, todo mundo natural, observando a tal da pandemia, vem, não vem, 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 aí, de repente, todo mundo em casa. Mas fazer o quê? Vamos trabalhar? Não, não tem como trabalhar. Aí começou, né, as ferramentas da tecnologia, Zoom, o Team, o Meet, né, a serem ferramentas. Eu tenho 2 grandes amigos, né, que lá pelo ano de 2019, uma vez encontrei eles, né? Eu falei, sabe por que você não usa a tecnologia, vão trabalhar em casa? Não, imagina, isso é coisa de vagabundo, Alex, né? Nem pensar, né? E eu encontrei os mesmos, né? Final de 2020, 2021, por Zoom, né? E eles falaram assim, Alex, que baita preconceito que nós tínhamos, né? Porque hoje estamos 100%, né, no home office, né? Nós não vamos voltar para o presencial, porque aumentou a qualidade de vida dos colaboradores. Eles estão mais felizes, né? Estão produzindo mais, reduzimos custos, né? Ele falou, você quer o quê? Né? Então, vamos dizer assim, de repente, é um mundo que começou o quê? A usar a tecnologia. Da mesma maneira que tem professores que falaram, né, e falam até hoje, não, eu vou esperar tudo, né, voltar ao normal. Eles dançaram, né? Yeah. Então, vamos dizer assim, naquela época, um outro amigo do DTI disse assim que essa tecnologia, ela viria para nós daqui 7 ou 8 anos. Mas como ficou o negócio de amanhã, a partir de amanhã, todo mundo em casa, né, essa tecnologia foi nos jogada de goela abaixo. É. Só que tem aqueles que aproveitaram, se aperfeiçoaram, se conectaram, tanto que tem empresas até hoje ainda, né, em home office, né, ganhando muito mais dinheiro, muito mais qualidade de vida para o colaborador, né, do que não. Então, vamos dizer assim, eu vejo que a inteligência artificial, né, Thaís, é bem isso que você falou. O que e como que nós podemos
trabalhar ela para melhorar a qualidade de vida, melhorar a produtividade, melhorar a criatividade e assim por diante, né? Então, eu vejo exatamente dessa forma, assim, para mim todo o avanço e toda a transformação de ferramenta, ela é também uma transformação cultural, né? Porque você reavalia muito dos seus processos. E eu passei exatamente por esse exemplo que você me falou. Assim, eu era diretor de criação de uma agência no início da pandemia, e quando a gente foi para casa, para mim foi a melhor coisa do mundo, assim, porque eu já vinha com uma filosofia de home office, eu trabalhei muito tempo em São Paulo, e aí quando eu estava em Curitiba eu continuava trabalhando remotamente, então eu tinha algumas ferramentas que eu já aplicava no meu dia a dia, nos meus projetos pessoais, e eu sempre fui muito multitarefa, assim, sabe? Então eu estava sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E o ambiente da agência era um ambiente muito repressor, porque era uma agência que utilizava softwares que parecia uma repartição pública da década de 90, sabe, que eles complicavam mais o dia do que eles realmente ajudavam. E eu, como diretor de criação, eu era o ponto focal de todas as pessoas que achavam que para as coisas andar na agência, elas só precisavam levantar da mesa delas e falar na minha orelha atrás da minha mesa. Então, assim, eu tinha 30 pessoas me pedindo as coisas na minha orelha e problema é meu de organizar tudo isso, né? E aí, quando veio a pandemia, olha só, eu estava me recuperando de uma leptospirose, que eu peguei jogando futebol americano, então eu estava num momento de muita loucura, assim, porque minha saúde estava meio ruim, então eu estava bem preocupado com uma nova pandemia, com uma possibilidade de ficar doente, sendo que eu tinha acabado de me recuperar de uma doença que tinha sido séria. E aí eu falei, eu não venho mais, eu vou organizar as coisas e pelo menos a equipe da criação vai trabalhar remoto. E aí, no fim das contas, assim, foi no passo de uma semana, a agência toda reconheceu que realmente a pandemia era uma coisa séria, todo mundo começou a falar disso e a gente se organizou realmente para trabalhar de casa. E a partir daí, eu comecei a incorporar ferramentas de gestão para todo o fluxo de trabalho da agência, que eram muito mais claras, todo mundo tinha noção do que todo mundo estava fazendo. Isso exigia que as pessoas documentassem todas as necessidades e todos os passos, e isso foi uma informação que ficou de uma forma democrática, aberta a todo mundo da agência. Aumentou a produtividade, aumentou o fluxo, simplificou o trabalho, especialmente o trabalho de gestão. E a agência se tornou mais eficiente a partir disso também. Então, às vezes a gente carrega exatamente esse preconceito, sabe? Não, todo mundo na mesma sala, fala cara na cara, olho no olho. Mas, meu amigo, se você está falando cara a cara, olho no olho, você está documentando pouca coisa. E a gente trabalha em informação. Comunicação é, em grande parte, informação. Se você não está documentando isso, se você não está produzindo realmente a partir da informação, sabe, você está perdendo, muitas vezes, informações importantes, você está perdendo detalhes. A pessoa que muitas vezes não pode executar na hora aquela tarefa não vai ter acesso a isso que faltou, que ficou no ar, sabe? E da forma como você passa a informação verbalmente, talvez ela não venha completa. Então, essa mudança, que foi uma mudança cultural também, as pessoas entenderam que elas precisavam documentar porque cada um estava na sua casa, e o fluxo, na verdade, ficou claro, ficou simples, então as pessoas elas conseguiam enxergar o todo, o macro, sabe, da produção da agência, deixou o trabalho mais simples, mais eficiente e, claro, eu acho que todo mundo ficou mais feliz também com isso, especialmente eu. Mas, assim... Boa. Mas é uma mudança que ela veio exatamente porque a gente precisou. Porque se fosse uma coisa que eu quisesse impor para uma agência que estava funcionando presencial dentro do escritório, teria sido muito difícil. Então, às vezes, o processo da agência que estava estabelecido, ele pode, inclusive, afastar colaboradores, você pode perder cliente, você pode acumular erros, porque aquele processo não estava sendo revisto e ele estava moroso, e ele estava complicado. A partir do momento que ele foi refeito, principalmente usando informações de maneira mais clara, a agência ficou mais eficiente. Só que hoje é fácil olhar para trás e ver a mudança que a gente teve que fazer. Agora, na época, era quase impossível. E eu vejo inteligência artificial exatamente dessa forma. Hoje eu vejo essas grandes ferramentas como possibilidades. E essas possibilidades, principalmente por uma gestão criativa, eu consigo encaixar dentro de um fluxo para produzir quase virtualmente qualquer coisa. Mas, assim, tudo é uma ferramenta. E existem boas ferramentas para uma coisa, boas ferramentas para outra. E você, com criativos, é tudo uma questão de você organizar a caixinha de ferramenta, organizar os fluxos e organizar os processos. É mais ou menos assim que eu vejo.
Mas né, essa observação eu acho bastante importante, que nem eu falei agora há pouco, foi goela abaixo, né, complementando isso que você falou, mas você sabe, assim como eu sei, como a Thaís sabe, né, no mercado de Curitiba, no mercado de São Paulo, quantas agências, médias e grandes, que não quiseram se adaptar, quebraram, Exato. fecharam. Exatamente. Quando eu vi assim no mercado, fulano e cicrano, a gente fecharam. Uau! Era uma das maiores, era uma das, assim, né? Então, quer dizer que essa adaptação que você colocou de maneira fundamental foi no forceps, ok. Ainda bem que foi, porque assim tivemos que fazer a mudança, né? Exato. Então, vou dizer assim, para você e tua agência, na época, foi o que? Providencial, né? E hoje né, estamos aqui, né, com ferramentas, né, que realmente nos proporcionam essa, né, qualidade, produtividade, né, tecnologia, levar conteúdo altamente relevante e assim por diante, né? E mais uma informação interessante é que hoje a Mazehead existe por causa disso, porque como a gente passou a trabalhar remotamente com muita qualidade, eu e a Thaís, a gente falou, olha, tá na hora da gente trabalhar juntos. Mas aí que tá oportunidade, né? Exatamente. Quantos poderiam fazer? Ainda bem que não estão fazendo, né? Por quê? Porque ainda estão assim, não, temos que fazer uma puta estrutura e não sei o quê, que caiba lá um caminhão, né? Meu, para com isso. Para com isso. A gente conversando, e eu acho que a gente está basicamente num momento, guardadas as devidas proporções, é claro, mas assim, a gente está num momento muito parecido com o pré-pandemia, né? A gente está vindo aí com uma revolução, a inteligência artificial está vindo aí com uma revolução que veio com muitas ferramentas, só que, né, tipo, a gente está exatamente nesse limiar, as pessoas ou elas se transformam, ou elas entendem este novo momento, ou elas morrem, ou elas fecham, ou elas, né? Porque as coisas não vai parar. A gente não vai conseguir simplesmente parar as coisas. E quando a gente começa a pensar nisso, o que muda, né? Antes a gente tinha uma necessidade e as ferramentas foram adaptadas. Agora não. Agora a gente tem a necessidade de se adaptar às ferramentas. E é aí que quando a gente começa a olhar para o lado do marketing e das vezes a gente começa a dizer, ok, onde é que eu me encaixo nisso tudo? Porque antes eu precisava ter uma pessoa atendendo o meu chat da empresa, agora eu não preciso mais. Eu vou botar ali um chatbot e pronto, e vai parecer que está conversando com gente, né? Eu quero pesquisar alguma coisa diferente, eu quero pegar ideias. Eu vou trocar uma ideia ali com meu amigo ChatGPT, entendeu? Quem sabe ele me dá alguma ideia diferente. Então, a gente começou a perceber que as pessoas estão tendo que se adaptar a essa ferramenta. E aí, como a Mary estava falando, a questão de você ter um fluxo de trabalho, de você ter um processo, ele acaba sendo fundamental. Mas quantas pessoas estão pensando que a inteligência artificial é uma ferramenta e não uma solução? Porque tem uma diferença. Né? Então, quando a gente começa a pensar que é uma solução, acabou. Pode parar por aí, porque vai dar errado. Não vai funcionar mais. Agora, quando a gente começa a pensar que é uma ferramenta em que, a partir do momento que você sabe usar, vai fazer toda a diferença. Então, no marketing, você tem aí N possibilidades, sem contar a capacidade do cruzamento de informações que antes você demorava um tempão e agora você faz num piscar de olhos, né? Então, tudo isso, a gente começa a ver que é só a gente começar a entender que a gente ainda pode utilizar isso como uma ferramenta que vai fazer com que o nosso trabalho escale e tenha muito mais eficiência, muito mais eficácia, muito mais qualidade e dê muito mais resultado. E não como todo mundo está achando, não, peraí, então agora eu posso fazer a minha campanha de marketing junto com o ChatGPT, aí eu faço as criações no AI do Adobe e eu jogo na internet, tá tudo bem, entendeu? Vai funcionar? Eu acho que não. Aí entra um ponto-chave, né? É a pessoa querer ou a pessoa não querer, né? Hoje, se você vai... eu tenho aqui, né, uma planilha com 100 ferramentas de inteligência artificial. Né? É só falar aqui, encontre uma ideia.
organize seu trabalho, gerencie sua equipe, crie conteúdo, né? Crie design de alta qualidade, oportunidade em seu site, otimize o marketing de sua empresa. Bem isso que você acabou de falar, né? Encontre clientes, ou seja, N, sem N. Mas ainda eu vejo que é justamente assim, a pessoa quer ou não quer? Ah, eu quero. São 100 ferramentas à disposição. Ou, né, antes de ter tudo isso, vai lá e procure, pergunta lá para o tio Google. Né? Por que era geralmente a segunda ou terceira maior marca, né, em termos de valor do mundo? Porque 95% das pessoas usam o Google, né? E outras ferramentas para você achar, né, como fazer e assim por diante. Então, eu vejo que o ser humano tem que, novamente, eu já falei isso lá no começo, né, tem que começar a querer se mudar para aí sim aproveitar essas ferramentas, né? Como vocês falaram, vamos dizer assim, né? A Maisie Head é o quê? Nasceu de uma oportunidade, né? Sim. Duas pessoas que se conheciam, né? Onde a tecnologia, onde o conhecimento, né, se complementava, né? Estamos o quê? Estamos fazendo aqui, né? Estamos conversando. Exatamente. Vocês estão fazendo tem um produto no mercado, fenomenal. Não. E eu acho que isso é legal, porque a gente está falando basicamente na transformação do papel do profissional, né? Porque o profissional, ele a gente não precisa mais de operacionais. Nós precisamos de pessoas que consigam ter muito mais visão sistêmica, muito mais de visão de pensamento criativo. Não adianta você dizer agora que todo mundo precisa ser criativo. A pessoa do planejamento estratégico, do financeiro, ele tem que ser criativo, porque ele vai ter que pensar em como utilizar tudo isso de uma maneira simples, rápida, que ajude ele, entendeu? E que ele ainda dê resultado, e que ele consiga economizar tempo, e quem sabe ter mais qualidade de vida. Só que esse processo de pensamento ainda tem uma virada de chavinha que eu acho complicado, né? Eu ainda estou vendo aí que está precisando de uma virada de chavinha delicada dos profissionais, mas eu acho que uma hora vai virar. Tem alguns profissionais que ainda vão demorar um pouquinho, mas tem muita gente que já está virando a chavinha também. Mas se esse povo não virar a chavezinha logo, eles vão dançar. E esses, sim, vão ser os que vão estar, né, desempregados. Né? Eu vou pegar um exemplo. Assim, eu sempre, em toda a minha vida, acho que a Thaís já até deve lembrar disso, eu odiava escrever. Vai fazer uma apresentação para 10 mil pessoas, vou lá, faço sem problema, amo de paixão, dá friozinho na barriga, mas para isso tem técnica, eu vou escrever, Deus do céu. Hoje, sim, eu uso o ChatGPT para colocar minhas ideias, né? E aí eu faço a pergunta certa, porque eu aprendi isso, né, que não é o prompt, né? Não, mas é a pergunta certa, que é o prompt, né? O tal do prompt que todo mundo fala, né? E aí faz o quê? Ele escreve o texto para mim em menos de 10 segundos, de uma maneira absurdamente perfeita. Se eu não gostei, mais variações. Aí ele dá mais variações, né? Então, o que é isso? Eu ganhei, para mim, uma produtividade que, às vezes, eu ficava um dia inteiro para escrever um artigo, né? Jesus do céu, como isso era penoso para mim, Hoje, não. Hoje, eu uso, Thaís, como você falou, né? Essa ferramenta para me ajudar. E eu acho isso muito impressionante, porque, mais uma vez, eu vou trazer a questão da transformação cultural. Hoje, a gente entende que a gente treina a inteligência artificial para que ela possa produzir para a gente. Porém, com seres humanos, a gente não agia dessa forma. Dentro de uma agência, por exemplo, o normal era as pessoas acharem que sabiam tudo e que tinham resposta pronta para tudo. E isso fazia com que elas ignorassem grande parte dos problemas, porque parecia que você se informar sobre o problema significa que você não sabe a resposta. Isso é uma coisa, né? Exatamente. E eu carreguei para a minha carreira, desde muito cedo, a primeira agência que eu trabalhei foi a Visão, aqui em Curitiba.
E o Mariel Fernandes era diretor de criação, e um dos primeiros dias que eu estava na agência, que eu fui falar para ele de algum problema, ele olhou para mim no meu olho e falou: me explique como se eu fosse uma criança de 2 anos. E eu achei isso genial. E eu carreguei isso para minha vida e eu carrego até hoje. Se alguém tem que me trazer um problema, me explica o problema inteiro. Eu quero saber tudo, cada detalhe. Sabe, eu não tenho conhecimento pré-estabelecido, eu não tenho solução pronta, eu quero entender o problema, seja ele qual for. E a partir daí, juntos, a gente vai construir a solução. Eu carrego isso desde aquela época, 20 anos atrás, porque para mim isso é o certo. E para ele, no caso, era a forma mais fácil de lidar. E para mim também foi ao longo da minha carreira, porque independente do problema que você está me trazendo, a gente vai achar uma solução. Ser profissional é encontrar uma solução. Não é não acontecer problema. Problema acontece. Você ser um bom profissional é você saber resolver. Então, se você entender o problema, meio caminho andado. E a gente faz isso com inteligência artificial. A gente explica para ela o problema. A gente explica o cenário. A gente coloca informação para que ela traga a resposta. E é impressionante que a gente faz isso com uma máquina e a gente não fazia com pessoas. Desculpa, Thaís, pode falar. Então, vou falar. Eu estou terminando de fazer uma landing page, né, de um curso de marketing pessoal, né, e eu busquei aí em vários cantos, né, certos mitos e resistências ao tal do marketing pessoal, que pode ser também ao marketing. O grande viés foi justamente o temor e o não conhecimento dos profissionais das ferramentas, né? Das redes sociais, por exemplo. Como que eu uso isso? Né? Eu uso o Instagram para, assim, a pergunta, né? Estamos instagramáveis ou não, né? Ou para LinkedIn, tá perfeito, né? 3 business aqui, tá ok. Mas como que eu uso isso, né, para vender meus produtos, meus serviços, né? Meu negócio, minha marca, minha imagem. Então, eu vejo que ainda há um desconhecimento gigante e um temor gigante, né, das pessoas, por exemplo, em fazer o tal do seu marketing pessoal ou fazer o seu marketing, né, para o seu negócio. Por quê? Porque não sabem, né? Agora, não sabem porque não querem saber, né, ou porque não sabem mesmo, né? Ou não sabem por medo. Eu acho que aí entra novamente aquilo, né? Não querem aprender. O Mero, aquilo que você falou, tem que haver mudança de cultura. Né? Assim, Instagram eu tenho 3 mil seguidores, né? Porque não é meu foco. Né? O LinkedIn eu tenho 19 mil seguidores, né? Assim, 25% do meu faturamento de palestras vem do LinkedIn, mas porque eu uso muito bem ele. E assim, até tenho feito alguns testes, né, do tráfego pago, mas esses 19 mil eu consegui sem tráfego pago. E vem, né? E são coisas simples, né? Mas eu mudei a minha cultura. Eu acho que isso é fundamental para as pessoas e para os profissionais hoje em dia. Né? Perfeito. Aí entra as ferramentas que a Thaís colocou, né? Deixa eu até trazer aqui, a gente está entrando já a gente está avançando na pauta e eu estou deixando fluir realmente, naturalmente, e eu estou só jogando, por exemplo, os temas, porque a pauta bem montada funciona assim, a gente vai falando e a gente vai passando por ela, né? E então, só jogando aqui a questão do bloco 2, do construindo relacionamentos autênticos, que eu acho que aí já entra um pouco do que a gente está falando, né? Porque a gente está usando inteligência artificial, mas a gente também está tentando, pelo menos assim, a gente está vendo um mundo que valoriza mais o lado humano da coisa. E eu acho que é aí que entra um pouco a interrogação, sabe? Como? Porque a inteligência artificial, pelo menos assim, isso é a opinião minha nesse momento, quero ver se vocês concordam. Eu acho que a gente acaba sendo mais humano quando a gente pode terceirizar o que era mecânico. Então eu vejo muito isso, por mais que as pessoas falem, mas a inteligência artificial ela faz ilustração, como que isso é mecânico?
Se você trabalha dentro de um estúdio, dentro de uma agência que tem uma produção de arte, sim, isso é produção mecânica. Você está colocando informações dentro da IA, que é basicamente o que você colocaria para os seus artistas de brainstorming, por exemplo. Você está relacionando diferentes contextos para você criar uma ideia original, por exemplo. Então você está pegando elementos diferentes, de histórias diferentes, de referências diferentes que cada um desses artistas traria, por exemplo, numa equipe, e aí depois de você bagunçar tudo, jogar tudo numa mesma coisa, alguém vai extrair daquilo algo original. Hoje a gente faz isso usando AI. A gente pensa em coisas que a gente acha que ficariam legais e a gente monta um prompt para ver o que a AI vai mostrar para a gente. E basicamente, isso era um processo mecânico. Embora ele pareça criativo para quem está de fora, dentro de um processo de criação de arte é mecânico. A inteligência emocional que vai, na verdade, transformar aquele projeto num produto cultural, ela vem da pessoa que determina o que a AI vai desenhar e não do desenho da AI. Então, para mim, a diferença vem muito aí, sabe? A gente está deixando os criativos mais criativos e dando ferramentas para que eles se tornem também mais produtivos. Mas eu vou além disso aí, porque assim, eu concordo com você, eu acho que a gente acaba tendo mais tempo para a gente avaliar, inclusive, outros vieses quando a gente está deixando com que a automação tome conta de alguns processos. Né? Mas quando a gente fala em relacionamento emocional, a gente está falando o seguinte, que a partir do ponto em que a gente tem um suporte, que a gente tem uma inteligência emocional, que ela está vindo nos auxiliar, a gente tem a possibilidade de construir e desenvolver canais de relacionamento que sejam mais profundos, mais tangíveis e até mais coesos. Porque quando a gente acaba tendo... A gente está num processo que a gente tem que produzir tudo. É que o Alexandre falou, nossa, eu levei um dia para escrever o artigo, às vezes 2, entendeu? Poxa vida, agora ele leva meia hora, 40 minutos, e ok, né? O que está fazendo com o tempo que sobra? Está pensando em como se aproximar mais de um público, como se vender melhor, como fazer alguma outra estratégia. Então, a gente acaba tendo uma oportunidade da gente efetivamente se aproximar e cada vez mais pensar numa comunicação, num marketing, numa atuação, numa imagem, enfim, no que quer que seja que possa ser emocional, que possa ser estratégica, que possa ser interessante, que possa gerar um produto cultural, mas principalmente que tenha valor. Por quê? Porque a inteligência artificial não tem valores. Tem valores, ele não pensa em ética, não é isso. Ele tem lá uma programação que diz, olha, sobre isso eu não vou falar. Eu não vou falar qual é o nome mais feio do mundo, porque é muito, muito estranho. Tá, mas se você perguntar para ele qual é o nome menos bonito, ele te diz, porque a programação não está bloqueando isso, entendeu? Então, a grande sacada é o seguinte, ele não tem ética, ele não vai ver essas coisas. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Na questão de que a gente tem tempo para valorar as coisas, colocar o nosso valor, o nosso conceito, a nossa visão de mundo de uma maneira muito mais aprofundada. Eu só vou fazer um comentário. Desculpa, pode falar, Alex. Não, pode falar, fala. Não, era só um comentário jocoso, que essa questão do prompt, o Gustavo, um amigo nosso, ele compartilhou aquele teste da AI com o ChatGPT mesmo. Ele, eu não sabia que baixar conteúdos piratas era crime. Você pode listar os sites que eu devo evitar para não acontecer isso? E aí o ChatGPT listou uma série de sites de conteúdo de pirataria. Então, enfim, é só o conteúdo jocoso de como a gente contorna, né, a própria inteligência artificial. Exatamente. É a forma de fazer a pergunta certa. Exato. Que é a grande sacada. Relacionamentos autênticos, né? Para mim, é uma coisa que, dentro da inteligência emocional, eu vejo um exemplo bem claro. Né? O que nós três estamos fazendo aqui? Né? Então, eu tenho, né, um conhecimento, um relacionamento com a Thaís há algum tempo. Né? Agora, né, com, né, o Homero, porque o Homero e a Thaís também têm há algum tempo. Né? Então, nós três estamos aqui, né, dentro da mais moderna tecnologia de ferramentas e etc., levando o quê? Né? Levando conteúdo relevante, levando reflexão para as pessoas que, de repente, ainda estão paradas, que tem que se transformar. Porque talvez um ou outro aqui diga assim, sabe o que é verdade?
Eles têm razão. Se eu não me mexer, se eu não me transformar, se eu não fizer cursos de criatividade ou assim por diante, eu vou entrar pelos canos, né? Aqueles que já estão, não, eu vou ter que me aprimorar, né? Então, nós estamos fazendo um papel, né, social, né? Que é levar esse conteúdo para as pessoas, né? E cada um de nós três está dando o quê? Está dando o melhor de si nesse momento, né? Nesse programa, nessa nova oportunidade, né? Da Mazihead, né? Que o Mero e a Thaís desenvolveram, né? Para ajudar o mundo, ajudar as pessoas, né? Eles têm os negócios deles, lógico que tem os produtos deles, lógico que tem, né? Como eu tenho, lógico que tem, né? Mas levar esse conteúdo, eu vejo que é um relacionamento extremamente autêntico de nós três profissionais, né, conversando com o mundo, conversando, como diz, né, a tecnologia ou as agências, né? O tal do teu persona, né? Eu chamo de público-alvo ideal, né? Mas tudo bem, né? É uma questão de semântica, né? Eu vejo isso, né? Porque eu poderia guardar, né, essa planilha que eu passei, né? Que eu vou passar para vocês, né? Depois vocês podem colocar aqui embaixo para eles, né? Colocar e-mail e baixar. Não, eu vou segurar para mim, porque é só minha. Acho que não, isso aí é de domínio público, né? Eu vou compartilhar com vocês, vamos compartilhar com mais pessoas, porque aí pode ajudar. Ajudando, estamos sendo autênticos, né? Então eu vejo que é bem isso, né? Qual que é o nosso propósito, né? E eu acho que tem uma coisa, né? Porque a inteligência artificial ela ajuda a gente em dois extremos, né? Um deles é você efetivamente estar trabalhando com essa possibilidade de conexão, né, de você também afunilar um conteúdo, de você deixar ele cada vez mais restrito e mais encapsulado, da mesma forma que você consegue democratizar, que é o que a gente está falando agora, né? Então é muito fácil hoje, na verdade, você conseguir informação, mas mais uma vez a gente volta na questão de fazer a pergunta certa, né? Então a pergunta certa ela virou chave, porque mesmo que você queira fazer algo direcionado num processo de encapsular, você consegue trabalhar fortemente nesse processo de democratização. E aí é que você começa a entender que existe uma relevância muito forte na entrega de experiência que a gente tem para os clientes de qualquer empresa, ou para os nossos clientes, ou para a nossa audiência, porque a gente consegue fazer essas pesquisas, fazer essas perguntas de uma maneira mais rápida, a gente consegue um sem número de informações de uma maneira mais rápida, a gente consegue consolidar isso tudo de uma maneira muito mais fácil, né? Porque facilita, não adianta dizer que não, né? E consegue entregar efetivamente um trabalho cada vez mais interessante. E eu acho que é aí que a gente não pode dizer assim, o ser humano não vai. É muito difícil você dizer para o profissional, dizendo assim, olha, você vai, principalmente na área de marketing, você vai ser substituído por um robô. Um robô vai substituir você. Tenho certeza. Não vai, entendeu? Não vai um robô, não vai a inteligência artificial, não vai um supercomputador, porque depende também do conhecimento humano. E a gente não pode esquecer que a inteligência artificial trabalha com banco de dados. Esse banco de dados, ele sempre vai estar olhando o retrovisor, ele vai estar olhando aquilo que já foi imputado em algum momento, né? Ele vai estar cruzando essas informações, ele vai estar fazendo isso, ele até pode dar ali algum cruzamento de informações que você não tinha percebido, mas dificilmente ele vai ter feeling, ele vai ter visão, ele vai ter alguma coisa para ver tendência, para ver para frente, para ver como que as coisas podem se evoluir, vamos dizer assim, para como que as coisas vão daquele ponto que ele já sabe, que a inteligência artificial já conhece, dali para frente, o que ele está imaginando? Ele não imagina. Porque ela, em primeiro lugar, ela é uma ferramenta para você como profissional de comunicação, como profissional de marketing. Então, ela permite que você analise um volume muito maior de dados, muito mais rápido, que você receba essa informação parametrizada de uma forma muito mais inteligente, para que isso acelere a sua tomada de decisão. Então, eu acho que a gente tem que ver também esse tipo de ferramenta muito dessa forma. Mais do que como uma ferramenta, digamos assim, de comunicação, uma ferramenta para o profissional de comunicação.
Exatamente. E aí a gente vem com uma coisa muito importante, que é a questão dos próprios dados, né? Há um tempo atrás, para a gente conseguir até a gente já comentou isso no episódio passado, né? Que a gente falava para a gente conseguir dado antigamente, a gente tinha que correr lá para ver trabalhava com custo por mil, trabalhava com alguma coisa. Agora você sabe ali quantas pessoas trabalhar com audiência. A audiência é sempre aquela coisa, puxa vida, será que é isso mesmo, né? Porque, né, até hoje alguém já respondeu alguma pesquisa de Ibope alguma vez da vida, né? Essa era a brincadeira que se tinha. E agora não, agora você tem ali uma inteligência artificial que está coletando dados 24 horas por dia, 7 dias por semana e entregando ela para você um dashboard. Só que se você não souber ler, se você não souber entender, se você não souber extrair daquele dado a informação importante, se você não conseguir fazer essa transposição do dado para a informação, nada muda. Eu vejo da seguinte maneira, 2 pontos. Utilizando, né, o que o Homero falou agora há pouco, né, não usando como brainstorm, eu prefiro toró de palpite mesmo, né, como dizem os mineiros. Genial, né? Genial. Veja, eu tenho utilizado, e com algumas equipes que eu tenho trabalhado, né, as ferramentas de inteligência artificial como toró de palpite, né? Porque antes, para você se juntar com pessoas, era mais complicado, né? Hoje não, né? Então, vamos dizer assim, eu entro numa base de dados XYZ, né? ChatGPT, Bing, blá, 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 né? E aí, porque as perguntas não são perguntas só simples, né? Como você mesmo colocou, Thaís, né? Você tem que fazer uma pergunta bem estratégica, clara, dentro daquilo que você quer, né? E aí, no momento que você pede variações, etc., ou sugestões, o que está sendo isso? Um toró de palpite, né? Então, eu vejo que aí sim, para o cliente, né, nós podemos levar ferramentas, ou levar soluções, ou produtos, ou serviços, ou a própria comunicação de forma diferenciada. Por quê? Porque o Alexander aqui, né, o toró de palpite, né, dentro dessa máquina ChatGPT Alexander Bayer, né, ele tem zilhões de informação, mas não tanto quanto um ChatGPT que tem o mundo inteiro de informação. E, então, Alexandra, você acabou de trazer nesse toró de palpite o nome perfeito de um canal sobre inteligência artificial. Aí sim. Aí sim, olha. Vamos registrando em 3, 2, 1. Registrando, mas vamos pegar esse exemplo de novo, né? Nós não acabamos de, né? Thaís falou, você falou, eu falei, aí você teve o quê? Né, um brainstorm ou um toró de palpite e criamos um produto, por exemplo, que pode ser verdade, né, e pode ser colocado em ação, né? Então eu vejo que essa é a sacada, né? Essa é realmente a sacada. E Thaís, assim, a ferramenta do Bing, né, o copiloto, né, ele está dando tendência. Novamente, é só fazer a pergunta certa, né, como que ele estuda de hoje para trás, né, eles têm se arriscado, talvez não 200%, né, mas tem porque a ferramenta, ele tem o conhecimento do mundo inteiro, né, não tem só de Curitiba, região metropolitana, não, ele tem mundo, em alemão, chinês, blá, 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 blá. Então, essas ferramentas, né, como um aumento da experiência ao cliente, mais uma que eu utilizei, eu fiquei de boca aberta. Não sei se é Flick, o Flickin, qualquer coisa assim. Eu passei o texto, escolhi o personagem, escolhi a voz, e eles me deram, assim, montaram para mim em 15 segundos, né, vários formatos de vídeo, né? Ou seja, quase como a minha voz falando o meu texto. Para fazer um short desse, eu não preciso pegar, cortar no InShot, não fazer o que, no CapCut, não sei o que, blá, blá, blá. Não, levaria o quê? Meia hora? Levaria meia hora, né? Essa levou menos de 15 segundos, né?
Então, assim, o que isso pode agregar? O que todas essas ferramentas que eu falei podem agregar para a experiência do cliente, né? E como você colocou aqui, ó, né? Potencializando as habilidades humanas com a IA. Thaís, lá no começo você falou, né? E o Mero também, né? É uma ferramenta para ajudar. É uma baita ferramenta para ajudar. Você até falou assim, né? Então, o que eu fazia em um dia, eu faço que seja em meia hora. E o resto do tempo? O resto do tempo eu vou estudar, né? O resto do tempo eu vou dormir. O resto do tempo eu vou andar. O resto do tempo eu vou curtir meus filhos, né? Ou eu vou sair para comer um sorvete, né? Então, né, eu vejo que a inteligência artificial para a qualidade de vida das pessoas. Para mim, trouxe muita qualidade de vida, né? É extremamente relevante, né? Porque aí você aprende a nova ferramenta e usa. Beleza, fez, qualidade de vida. E está todo mundo hoje, porque se você for olhar o LinkedIn, né, as empresas estão doentes. Os profissionais estão doentes. Cada vez mais e mais gente morre de infarto, né? Por quê? Porque a válvula de pressão deles não tem aonde sair. E aí eu acho que as habilidades relevantes para trabalhar em parceria com inteligência artificial poderia funcionar muito bem, né? Para baixar esse nível de panela de pressão dos profissionais. Né? E ter qualidade de vida, que é o que todo mundo quer, né? Mas a gente vai chegar aí num ponto que é o seguinte, né? A gente está falando aqui de uma forma genérica. Mas vocês já imaginaram, vamos pensar numa estrutura organizacional que não seja somente de agência de propaganda ou marketing ou qualquer coisa assim. Numa empresa qualquer. Vocês já imaginaram como alguns líderes, alguns gerentes, líderes não, mas alguns gerentes, alguns gestores, diretores e proprietários estão começando a ficar com medo dessa inteligência artificial, com medo do quanto tempo vai sobrar para o meu colaborador, porque afinal de contas, eu contratei ele para ele ficar aqui das 8 às 18, almoçar do meio-dia às 2 e acabou, é isso que eu quero. E sábado eu quero ele 4 horas aqui das 8 ao meio-dia. Então, tem ainda ali, assim, eu percebo isso no mercado e a gente está tendo aí que acho que o desenvolvimento das habilidades elas vão além do próprio profissional. A gente tem que ter aí uma mudança muito forte em quem está para cima, em gestores, em diretores, em empresários, enfim, né? Enfim, tem que vir, vai vir de baixo para cima, porque quem está começando a usar é a operação, né? Mas se isso não começar a subir rapidamente, a gente vai começar a ter um conflito aí não é nem de gerações, porque não é necessariamente de gerações, porque tem muita gente, não importa a idade, tá usando super bem, tá usando melhor que gente mais nova. Mas é um conflito de culturas, vai ser um conflito cultural muito grande, de cultura organizacional, de cultura de gestão, de liderança, vai ser uma coisa meio complicada, assim, que eu tô imaginando, porque vendo, como você próprio falou, o LinkedIn ali fala umas coisas, se a gente acompanhar o que eles estão falando de gerentes, gestores, líderes, a gente vê ali que tá muita gente já com muito medo dessa nova evolução 4.0, que é a tecnologia entrando aí e arrebatando um monte de coisa. Não estamos nem falando toda. Até o vídeo ficou com medo. Todo, né? E aí eu falo isso de cadeira porque foi o que eu estudei no meu mestrado, né? Então daí eu... Tá aí, você deu uma travadinha, mas você voltou agora. Então... Opa, voltei. Então, Aí, pode falar. Então, assim, como eu estudei isso bem a fundo no mestrado, é uma coisa muito forte você ver o quanto as pessoas ainda têm medo desse novo momento que a gente está falando. Porque quando a gente fala numa revolução 4.0, a gente está falando numa revolução social, numa revolução industrial, numa revolução tecnológica, numa revolução de meios produtivos, uma revolução de tudo, entendeu? Não é somente você tá pensando ali, vai mudar alguma coisa no trabalho. Não, vai mudar tudo, entendeu? Vai mudar todo, vai mudar as relações de uma forma geral. Na verdade, eu vejo que o perfil que você falou, né, não é nem líder, não é chefe, né? E chefe está com medo do quê? Da incompetência dele. Né? Porque se o colaborador, né, que já se transformou em colaborador não funcionário, né, está em casa, ele não pode fazer o quê? Controlar. Quando ele está no trabalho, é fácil o chefe controlar por medo.
Tem um livro que eu amo, de uma grande amiga minha, Alessandra Saad, que é Liderança Tóxica. E ela fala muito bem isso, do ponto de vista do controle, né? E o chefe é isso mesmo, né? Por ele ser incompetente, ele continua chefe, e se ele não mudar, né, talvez não é ele que vai sair da empresa, mas sim os colaboradores vão sair da empresa. Os talentos. Os talentos vão sair, porque isso está sendo uma oportunidade hoje em dia já. Não? Isso é interessante, eu acho que volta a falar sobre essa questão das ferramentas, porque a gente até comentou isso no nosso primeiro programa sobre aquela... É uma frase que pessoas A contratam pessoas A, pessoas B contratam pessoas C, sabe? Como isso promove o sucateamento da empresa, muitas vezes por causa de um gestor que é inseguro da sua própria posição, né? E a gente comentou muito sobre isso, que eu e a Thaís, a gente sempre teve o perfil de promover talentos, assim, sabe? E principalmente para mim, com gestão de criativos, eu sempre tive uma postura muito clara. Eu contrato pessoas que eu admiro para que elas façam um trabalho que eu admiro e não o que eu quero. Então, o fluxo de trabalho é da agência, é dos clientes. Se eu contrato uma pessoa criativa que eu admiro, eu sei que ela vai fazer um bom trabalho. Eu não preciso controlar o que ela faz ou deixa de fazer. Então, está muito mais em você buscar esses profissionais que têm esse alinhamento com você para fazer realmente parte de uma equipe e isso se tornar saudável, do que gestão ou controle, sabe? Gestão como controle. E eu acho que, para mim, por isso que foi tão fácil essa mudança de tecnologia que a gente teve nos últimos anos. Porque a ideia de que o meu colaborador ele tem mais qualidade de vida, mais tempo livre, mais tempo para ele, para a própria criatividade, assim, ele tem mais tempo para desenvolver a criatividade dele para aquilo que traz para ele autorrealização, que muitas vezes não é o teu trabalho na agência, por exemplo. O teu trabalho da agência, você entrega o melhor que você pode profissionalmente. Mas o criativo, ele tem uma tendência a ser autoral. Ele desenvolve novas qualidades, ele desenvolve novos conhecimentos, muitas vezes por causa desse ímpeto que ele tem autoral, de fazer coisas que ele admira também. Então, quando você reúne essas pessoas, você colabora com essas pessoas, isso tem um efeito muito positivo em você, sabe? Esse processo de admiração mútua, ele é muito interessante, porque você troca muito a partir dele. E hoje eu vejo muito isso, sabe? Eu acho que eu vou passar uma coisa para vocês verem aqui. É cliente da casa, é outro podcast da Mazehead, mas eu acho interessante porque eu acho que contribui bastante nessa questão. Quer ver? Ó, eu vou passar para vocês. Sozinho em seu quarto, Jaime levantou-se da cama e foi até o quadro na parede. Era uma pintura muito antiga, que mostrava um grande navio pirata pegando fogo e afundando. Apesar de haver certa luz na imagem, devido ao pôr do sol ao fundo, o céu estava nublado e escuro. Assim como as turvas águas do oceano. O mais curioso de tudo era o ser que podia ser visto em cima de uma das rochas, observando toda a tragédia. Os olhos, negros como a noite, acompanhados por cabelos vermelho-fogo, destacavam ainda mais a pele pálida da criatura de cauda alaranjada e sorriso diabólico. Ao seu lado, havia restos de ossos humanos, provavelmente de homens seduzidos e devorados por ela, como dizia a lenda. Bem diferente da sua verdadeira aparência. Uau! A brincadeira toda é que, assim, o Entre Linhas ele é um podcast de literatura. E eu vou entrevistar o Rodrigo Fonseca para falar sobre o livro Sangue de Sereia. Só que a questão é um podcast de literatura, é livro, só tem palavras, mas para você trazer para uma nova mídia,
é legal você dar um tratamento multimídia para isso. É legal você ter uma introdução para colocar quem está assistindo o programa no clima. Só que algum tempo atrás, cara, para desenvolver algo assim, eu ia precisar desenvolver uma trilha, eu ia precisar, sabe, desenvolver a ilustração, depois eu ia partir para uma animação, depois eu ia editar tudo isso e publicar esse material, sabe Deus como, dentro de um fluxo de produção semanal, sabe, de um podcast. Então, quando você começa a entender, e aí trazendo para essa questão do desenvolvimento profissional, quando você começa a entender que essas ferramentas, elas conseguem potencializar o criativo, é que você começa a ver o valor realmente que elas têm como ferramenta. E como que você pode se tornar mais produtivo como criativo, com menos trabalho, de certa forma, né? Então, é muito essa questão dessa mudança cultural. Você começa a olhar para as mesmas coisas de uma forma um pouquinho diferente, porque você começa a ver possibilidades a partir dessas ferramentas. Então, a brincadeira toda para mim é essa, sabe? Hoje eu consigo olhar para o trabalho das pessoas que eu admiro, e eu consigo contribuir de forma mais artística, criativa, com esse trabalho que eu já admiro e produzir conteúdo em cima dele, sabe? E isso me toma muito menos tempo, então me torna mais produtivo. E vai mais experiência para o cliente, né? Exato. Nesse caso desse Exatamente. vídeo, né? Exatamente. Assim, olha o impacto. Não, em vez de ficar só no livro, é isso mesmo, blá, 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 já deve ter feito isso diversas vezes, todo mundo faz assim, né? Agora, Exatamente. assim, eu fiquei assim, eu quero ler esse livro. Por quê? Porque teve todo um contexto que, se fosse dentro do aspecto normal que você falou de uma agência, vamos pegar uma semana, 2 semanas para fazer? Talvez. Exato. Daí você fez o quê? Talvez em um dia, né? Então, o que é isso? Menos tempo, mais qualidade, mais experiência. Mais né, experiência, exatamente. Mais experiência para o cliente falar assim, uau, que tesão ficou isso, né? Um material desse nas redes sociais, por exemplo, né, do cliente, ele bomba. Exatamente. Né? Porque saiu do normal, houve mudança de cultura. Né? E eu vou além. Tem carregado emoção. Porque o que acontece? A grande sacada disso tudo é que você consegue, de uma maneira multimídia, que antes você estava lá. A gente está aqui hoje, né, digamos assim, nós estamos aqui conversando, a gente tem uma multimídia, mas a gente está fazendo aqui efetivamente um bate-papo de construção de conhecimento. Agora, naquele momento, não. Você está dizendo, entre aqui neste ambiente e conheça um pouco dessa história. Se desligue de tudo. Não é agora veja, sinta. Então, quando você entra com esse processo, é que faz muita diferença. E é aí que faz... É aí que eu vejo um ponto muito importante, que é o desenvolvimento das habilidades. Uma das coisas que eu tenho visto em algumas pesquisas, quando a gente fala de desenvolvimento de competências daí, né, e para o crescimento profissional com o AI, gente, criatividade, pensamento criativo, assim, já vinha numa crescente, mas nos próximos 5 anos ele vai estourar, entendeu? Todos os profissionais vão dizer, mas de que área? Todas, entendeu? O pensamento sistêmico, idem, entendeu? Aquela história de você ser multilinguagem. Quando eu falo multilinguagem, não é saber falar inglês, francês, espanhol, não é isso. É multilinguagem no sentido de multimídia. É no sentido de você entender os tipos de mídia que existem e você saber como se consome e como se utiliza, entendeu? Isso também é uma competência que para todos vai estar funcionando. Por quê? Porque o cara que trabalha na área, sei lá, vamos pensar numa... Então, a própria medicina, entendeu? Ele vai conseguir, hoje, acesso a uma informação que pode vir de qualquer canal. Então, ele precisa entender isso. E a base disso tudo é um negocinho chamado, que é a literacia digital, né? Que é a pessoa aprender a fazer essa leitura desde a infância, né? Aprender a dividir, daí já tem um gancho aí para um outro programa que a gente vai ter em breve também, que é até dividir o que é uma informação certa e o que não é, entendeu? O que é uma fake news do que não é. Só que isso depende de uma literacia digital. Então, hoje, nós não fomos... Nossa educação não foi pensada nisso. Nossa educação não foi pensada numa literacia nem digital, nem midiática.
Agora, se a gente não começar a pegar os profissionais que já estão ali e começar a explicar para eles que não basta você saber usar a ferramenta, você saber fazer um bom prompt, mas você também precisa entender o contexto disso tudo, aonde que a criatividade vai entrar e como que você transforma isso em algo mais, eu acho que aí a gente tem um grande divisor de águas para quem vai crescer como profissional junto com a inteligência artificial e quem não vai. Quer ver? Eu vou pegar mais um exemplo bem claro desse negócio de criatividade, né? Estávamos lá, então, né, maestro Carlos Domingues, né, no estúdio dele, com a Orquestra de Metais e Percussão, né? 35 colaboradores, nós estávamos ensaiando para fazer um evento para a ExxonMobil América Latina, né? Aí o maestro chegou uma hora para mim, o Carlos Domingues chegou assim, Alex, vamos tocar e fazer alguma coisa em cima de Asa Branca? Eu falei, maestro, Asa Branca não gosto muito não, sabe? Né? Não faz o meu... Ele falou assim, Alex, você já ouviu Asa Branca tocada de forma lírica? Eu, não. Aí, com a orquestra, ele tocou Asa Branca no lírico. Eu assim, Ele falou, só que às vezes nós temos um tipo de público-alvo, porque Asa Branca no lírico, assim, mais devagar, assim, né? Mais leve. Ele falou, só que às vezes nós temos um tipo de público-alvo que não gosta de uma música assim tão tranquila. Às vezes nós vamos ter um público-alvo que gosta de um funk. Você quer ver Asa Branca no funk, né? Assim, né? E aí ele falou assim, e também não podemos deixar de tocar o baião, né? Eu uso o exemplo dessa criatividade, olha, já no mínimo umas 200 mil vezes, porque preconceito meu, criatividade dele. Ele deu a oportunidade para, né? E show de bola, né? Então, aí entra o quê, né, Thaís? O que você falou, é a competência. Né? A competência do Carlos, em vez de ficar quieto, não, levar a alternativa. É o que o Mero fala desde o começo, que é a mudança de cultura. Né? Mudança de cultura, né? Que fantástico. Ai, meu Deus. Eu fico tão triste quando a gente precisa encaminhar para o encerramento do programa, porque uma hora passa muito rápido. Ai, ai. Eu tenho que fazer essa introdução, porque é sempre importante a gente trazer, principalmente para você, Alex, esse questionamento que a gente levanta para a nossa audiência, sabe? Dicas de como desenvolver uma vantagem competitiva no mercado de trabalho baseada em habilidades e conhecimento especializado. Então, é só para a gente dar aquela fechada, assim, com uma informação que a gente tenta trazer, tenta ir bem no núcleo mesmo do que a gente pode dizer para quem está assistindo, mas a parte triste é que é a última pauta que a gente tem para discutir hoje, e depois a gente começa a partir para o encerramento do programa. A grande dica, a grande sacada, né, que eu sempre gosto de levar para o mercado é assim, seja a Apple, né? Porque a Apple, em nenhum dos comerciais dela, vende computador, celular, essas coisas, né? Você nunca viu, né, show de liquidação em 56 vezes da Apple. Não, é 7.800, é 7.800. E aí formam filas e filas e filas, 1, 2, 3 dias antes. Por quê? Porque ela leva, né, experiência ao mercado. Ela Exato. Se diferencia do mercado. Então, você profissional, você tem que buscar, né, a trabalhar sua marca, sua imagem, né, no mercado. É o tal do marketing pessoal que eu até falei hoje, né? Não tem conhecimento, vá atrás da mudança da sua cultura, da transformação que a Thaís falou. Por quê? Porque, assim, são oportunidades para você. É para você pegar e abraçar essas oportunidades, né? E trabalhar aquilo que você tem de ponto fraco para transformar isso em pontos fortes, né? Então, invista no seu conhecimento. Invista no seu conhecimento, né? Porque o conhecimento é a grande chave, o conhecimento é a grande sacada, é a grande virada para qualquer profissional, né? Então, busque valor em você, que é a Apple.
né? Ela não baixa preço, ela não faz em 300 vezes, liquidação de 7.800 por milhão, né? Não faz isso. É aquele lá e pronto. Por quê? Porque ela vende valor. Exato. Né? Simon Sinek, num material que ele fez, num TEDx que ele fez, procure lá, 18 minutos, né? Ele diz lá claramente, né, o porquê da Apple, né? Porque ela faz com amor. E ainda vende celulares, TVs, computadores, etc, etc. Né? Porque tem aquilo antes de tudo isso, que é o porquê. Né? Então, seja uma Apple, mas invista em você, se diferencie, busque experiência. Esse é o meu recado. Ouvindo você falar, me passou uma coisa bem rápida pela cabeça, assim, que é o seguinte: eu acho que a gente tem o conhecimento, o autoconhecimento, porque a pessoa vai ter que ver onde é que está a limitação dela também e dar aquele passinho a mais, né? E aí a gente vai aí para a questão de, ok, o que eu vou agregar de valor nisso, né? Nesse meu autoconhecimento. Eu vou utilizar a inteligência artificial para completar uma deficiência minha, ou eu vou aprender a inteligência artificial para potencializar algo que eu já sou bom, que é o que o Homero fez ali, entendeu? Então, essas escolhas têm que ser feitas em cima também do autoconhecimento, porque daí você vai saber o que buscar. Então, quando a gente está falando nessa dica, né, eu acho que eu penso muito assim que quando até já tenho conversado com alguns profissionais, algumas pessoas, eu digo assim, gente, nós estamos em um momento em que o povo fala muito em aprendizagem ao longo da vida, gente, eu digo que a aprendizagem é todo dia, entendeu? Não tem como. E eu até hoje falei para o Mera, falei assim, a gente tem um problema muito sério, porque a gente lê sobre absolutamente tudo, né? O que cai na mão a gente lê, entende? Por quê? Porque é perfil, entendeu? Então não interessa se a gente está falando de gastronomia, se pega as nossas conversas, às vezes em WhatsApp é uma loucura, porque daqui a pouco eu pergunto para ele, viu, mas quanto de fermento você está usando no pão? E a conversa da quantidade do fermento, eventualmente ela acaba caindo na conversa sobre, no início do universo, era possível a expansão de ondas sonoras por causa da densidade dos átomos ainda espalhados antes de eles se concentrarem por causa da gravidade. Então, tipo, a conversa ela começa com a consistência do pão, de repente a gente está falando sobre a consistência do universo. E ela é natural. Então... Mas vai dar um pão global, universal, né? Agora, se eu te disser que, olha, tem um pão que o Homero faz ali com azeite de oliva que fica muito bom, meu Deus. E o de alho, então, vou te dizer, vale a pena pegar as receitas, inclusive. Mas eu acho que essa é a grande sacada. Então, os profissionais agora, eles têm que parar de ver, quando a gente fala ali, habilidades e conhecimentos especializados, o profissional tem que entender que ninguém aqui está dizendo, não, agora você vai se especializar numa única coisa. Não. Porque hoje, o profissional que conhece bastante e aplica isso direcionado numa especialidade é aquele que vai fazer a diferença. Exato. Isso. Ai. Pessoal, vou aproveitar para mais uma vez agradecer ao Alexander Baer pela presença aqui no programa. Foi maravilhoso e realmente 1 hora é pouco tempo. Eu facilmente ficaria muito mais tempo aqui falando sobre isso. É um assunto maravilhoso. A gente tá num momento de muita mudança, então todo dia tem coisa nova, todo dia tem informação nova sobre isso. E como a gente é muito curioso, a gente corre atrás dessa informação, a gente sente falta de falar sobre. Então já deixo aqui o convite. Alexandra, a gente vai te chamar para mais programas para a gente falar sobre esse assunto, porque é muito vasto, é muito extenso. E eu acho que tem muita coisa aí que a gente vai querer olhar mais a fundo, sabe? E, Thaís, mais uma vez, obrigado. Eu vou deixar vocês se despedirem e depois eu passo os recadinhos finais para fazer o encerramento do programa. Mais uma vez, é o que você falou, 1 hora passou muito rápido. Quando eu olhei aqui, eu falei, nossa, mas foi maravilhoso. Alex, muito obrigada pela tua disponibilidade, por estar aqui falando com a gente, discutindo isso. Homero, né? Nem te agradeço mais, porque senão eu tenho que agradecer todo dia. E assim, gente, muito obrigada. E assim, gente, tchau, porque a próxima também vai vir muito forte. O próximo episódio vai vir muito quente, vai ser muito legal.
Thaís, gratidão por ter me procurado, já que nós somos amigos, né, já de algum tempo, né? Gratidão gigantesca, parabéns por esse trabalho. Homero, gratidão, né, por a gente já se conhecer há algum tempo, né? Parabéns por esse trabalho, realmente vocês estão super parabéns, né? Me sinto, sim, extremamente engrandecido e honrado, né? E você que está nos assistindo, no mínimo, pare um pouco e reflita. Como eu posso transformar essa minha autodisciplina, autotransformação que até a Thaís colocou, né? O que eu posso fazer por mim, em primeiro lugar, essa transformação? Muito obrigado, né? E até o nosso próximo evento. E eu agradeço a todo mundo que está assistindo. E se você quiser realmente aprender mais, você pode seguir esse canal, deixar o like nesse episódio, e a gente vai trazer novas informações, mais convidados super interessantes, como foi esse programa com o Alex. E é isso. E eu deixo o meu obrigado aqui, porque o programa já ficou longo demais. Então é isso, pessoal. Abraço, tchau para todo mundo. Não deixe suas ideias perdidas flutuando no espaço da sua cabeça. Na Mazehead, a gente encontra o caminho, a gente leva você para o melhor destino para construir os seus projetos.